Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém. Gratidão, pastor Marcos, pela oportunidade mais uma vez. Que o grande Deus continue recompensando com as suas mais copiosas bênçãos. Louva a Deus pela vida dessa igreja maravilhosa. A vida da Cristiane, que é uma amiga de trabalho de muito tempo. Nem esperava que a vida novamente nos proporcionasse a oportunidade de estarmos juntas. Mas hoje eu não vim sozinha. Hoje eu vim com a turma que ora comigo. Nós oramos por 3 vezes ao dia. Nós oramos 3 horas da manhã, nós oramos meio-dia e nós oramos 3 horas da tarde. Mas deixa eu te dizer, a nossa oração não é porque nós temos necessidade. A nossa oração é porque nós temos uma vida de relacionamento com Deus. Tem alguém comigo aqui que quer viver essa vida de relacionamento? Porque infelizmente as pessoas elas procuram buscar Deus quando as latas esvaziam, quando os filhos entram em problema, quando o casamento chega em dificuldade. Ei, mas nós já estamos indo para 2 anos que nós estamos orando. E eu quero te dizer que copiosas têm sido as bênçãos de Deus. Não nos falta nada, queridos. Não nos falta nada, não nos falta luta, não nos falta problema, não nos falta dificuldade. Mas nós temos a mesma ousadia do apóstolo Paulo em dizer, nós somos mais do que vencedores. Você pode dizer isso comigo? Nós somos mais? Ah, mas para quem é vencedor está fraco, né, pastor? Nós somos mais na pessoa bendita de Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós temos dono. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perca de tempo, eu fui pregar numa igreja sábado. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu respeito muito, eu sou muito ética dentro do tempo previsto para mim. E fui pregar numa igreja sábado, viajei 200 e tantos quilômetros. E de repente, 10 horas da noite, o culto ainda não tinha acabado. E eu lembrei que quando a gente era menino na casa do pai, eu sou de uma família de 14 irmãos. E meu pai era dono de padaria, pastor. E quando nós assentávamos à mesa, ele nos ensinava. Ele dizia para nós assim, quando vocês forem servirem, criança, parte o pão. Eu disse, pai, por quê? Ele disse, pode ser que depois chegue alguém à mesa e tenha que ele alimentar. Então nós crescemos na sabedoria. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz, quem tem fome, come em casa. Aqui é lugar de adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 2. Eu não vou pregar outra coisa, senão a palavra do Senhor. Esse nome cheio de vida foi Deus que me deu, queridos. Deus me deu um devocional. 21 ministrações das mulheres da Bíblia. Hoje eu não trouxe, mas caso você queira adquirir, você pode pedir a Cristiane. E Deus me deu, pastor. Eu disse, Deus, como vai chamar o meu devocional? Ele disse, vai chamar o seu nome. Eu disse, como assim? Ele disse, olha o significado do seu nome. Viviane significa cheia de vida. Eu disse, isso, Deus? Ele disse isso. E Deus me deu o meu primeiro devocional. Louvado seja Deus. Mas vamos para a palavra. Êxodo, capítulo de número 2. Diz assim o texto. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3? Escondeu por 3? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume, pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Somente até aqui, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Já foi orado e eu quero concordar com a oração que já foi feita nesse lugar. Senhor, eu quero me colocar mais uma vez à disposição do Teu Espírito Santo. O Senhor não precisa de mim, Jesus. O Senhor conta comigo. Me dê liberdade e graça. O povo que aqui está não é meu. O povo é Teu. A minha vida também não é minha, pertence ao Senhor. Então usa a minha vida conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, queridos, quando a Cristiane nos convidou para pregar, e ela falou para mim, Viviane, nós estamos em um trabalho de oração. E Deus colocou esse texto no meu coração. O posicionamento que gera milagre. E quando nós olhamos a estrutura em que este texto, ele foi escrito, quando nós olhamos todo o percurso dessa história, nós vamos ver que a estrutura pela qual esta mulher descrita nesse texto, ela estava vivendo, era uma estrutura um tanto quanto conflituosa.
Porque, queridos, nós sabemos que a estrutura em que Joquebede ela vai enfrentar era uma estrutura que estava debaixo de um edito de morte. E quando nós percorremos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que as promessas de Deus, os milagres da Bíblia Sagrada, eles são realizados debaixo de conflito, debaixo de dificuldade, debaixo de problema. Sabe por quê? É ali que Deus mostra a sua grandeza, é ali que Deus mostra a sua majestade. E quando nós percorremos, nós vamos ver que existia um homem por nome de Faraó. E Faraó, esse homem, ele tem medo do crescimento do povo de Deus. E deixa eu te dizer, o povo de Deus cresce, porque a igreja de Deus é organismo vivo. Dá para você entender? O que move dentro de você tem vida, é o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo de Deus está, tem vida. E eu quero te perguntar nessa noite, tem vida aí? Tem vida aí? Eu prego para uma igreja viva nesta noite, porque se eu prego, você pode levantar as suas mãos e adorar o Senhor, porque o Deus da vida está neste lugar. Aleluia! E agora esse Faraó, com medo do crescimento do povo de Deus, eu vou te falar uma coisa, ninguém para, viu? Ninguém para, pastor. Quando Deus decide, eu vou fazer a Metodista Central crescer, não tem para impedimento, não tem para barreira, pode fazer o que quiser, porque a ordem de Deus é decretada, e a partir do momento que ela é decretada, o crescimento de Deus toma casa. Mas deixa eu te dizer, Deus não tem um crescimento só de número neste lugar. Deus tem um crescimento espiritual para esta casa. Quem está entendendo isso? Eu já sinto graça de Deus para dizer que no louvor desta igreja, Deus tem um crescimento sobrenatural para manifestar neste lugar. Aleluia! E Faraó, ele está com medo do crescimento. E é impressionante que quando a pessoa é má, ela começa a formular no pensamento, e ela acha que as pessoas pelas quais ela está formulando o pensamento, pensa como ela. E Faraó começou a pensar, e ele se perde no meio do seu pensamento. E no meio do seu pensamento ele diz assim: esse povo vai crescer e vai tomar o trono. Vai levantar uma figura masculina no meio desse povo e vai tomar a cadeira. Lembra de uma coisa, as brigas nunca foram por oração. As brigas nunca foram por pregar o evangelho. A briga sempre foi pela cadeira. Mas deixa eu te dizer, Deus está nos chamando para a mesa e não para a cadeira. A mesa é lugar de comunhão, a cadeira é lugar de posição. Deixa eu te dizer, quem vive em comunhão desfruta da posição na presença de Deus. Oh, meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus aqui, e Deus dizendo para esta igreja: eu tenho um tempo novo para esta casa, eu tenho uma atmosfera diferente para derramar neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E ele está assustado com o crescimento do povo. E ele vai tentar agora usar as táticas. E eu quero declarar nesta noite que todas as táticas malignas contra a igreja de Cristo cairão por terra. Não existe tática do inferno que vai prevalecer aqui. Não existe tática do inferno que vai prevalecer contra a tua casa. Não existe tática do inferno que vai prevalecer contra o teu casamento, contra a tua família. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Se você veio adorar, adore. Se você veio exaltar, exalte. Porque o Deus que faz milagre está na casa nesta noite. Primeira tática, ele mexe na alimentação. Ele vai dar para o povo pepino, cebola, peixe e alho. O que ele esqueceu é que a alimentação, restringir a alimentação de quem teme ao Senhor, não rouba a comunhão dele. Até porque Deus nos chamou, né, pastor? Para viver uma vida de abstinência em algumas áreas, para experimentar aquilo que o céu tem para nós. E ele mexe na alimentação, ele dobra o trabalho, e o povo continua crescendo. Ele disse: mas eu mexi na alimentação, eu tirei a liberdade, eu os privei da liberdade, eu os coloquei para fabricar os tijolos para as pirâmides do Egito, e mesmo assim eles continuam crescendo, e ele se perde. Sabe por quê, irmãos? É inexplicável, mas é real.
Quem está entendendo? É inexplicável o que Deus faz, mas é real. Sabe o que é isso? É ver o bem vencer o mal. Oh, você não está entendendo, mas enquanto nós reunimos aqui, Deus desfaz com a armadilha de Satanás contra a nossa casa, contra a nossa família. Oh, queridos, enquanto reunimos aqui, Ele entra com cura, Ele entra com milagre. Sabe por quê? O meu Deus não precisa de mão humana para fazer milagre na terra. Ele opera porque Ele é Deus. E o povo continua crescendo. A tática falhou. Estou adiantando o texto. Ele vai usar. Novamente ele diz assim: eu já sei o que acontece. Eu mexi na alimentação, não deu certo. Eu aumentei, eu dobrei o trabalho, também não deu certo. Mas acontece uma coisa no ventre dessas mulheres. É lá no ventre que está o crescimento. E a Bíblia diz que ele vai chamar duas mulheres por nome de Sifá e Puá. A história vai me dizer que elas faziam parto das mulheres hebreias, mas que elas não eram hebreias. Sabe o que eu chamo a atenção nisso? É que Faraó, ele monta um esquema. Atrás, irmãos, de uma promoção, sempre tem uma oferta, sim ou não? Sabe o que ele fez? Ele chama elas e diz para elas assim, ó: eu quero que vocês matem todas as crianças das mulheres hebreias. Ele não disse assim, ó: eu quero que vocês matem todas as crianças do sexo masculino. Mas ele disse: eu quero que vocês matem todas as crianças das mulheres hebreias. Sabe por quê? Alguém está de olho na tua casa. Alguém está de olho na tua família. Alguém está de olho naquilo que é seu. Mas nesta noite existe sangue do Senhor nos umbrais das nossas portas, e o mal não tem poder sobre a nossa casa. Só que o que Faraó esqueceu é que nem todo mundo que está no ambiente compactua com o que é errado. O que Faraó esqueceu é que nem todo mundo é Maria, vai com as outras. Quem decidiu posicionar na presença de Deus, ninguém tira do propósito. O que é isso? Vou te explicar. Elas eram egípcias, pastor. Ei, o plano era dos hebreus. Ei, quando faltar alguém aqui dentro, Deus traz reforço de lá. Quem está entendendo? Sabe o que é isso? Ei, eles não encontraram, o Faraó não encontrou, pacto dentro do Egito para destruir o povo hebreu. Elas disseram assim: Deus me chamou para gerar vida e não morte. Deus me chamou para me ajudar as mulheres a dar à luz. Eu não vou deixar ninguém violar a minha identidade. O que está precisando no meio do povo de Deus é o povo posicionar e entender que ninguém pode violar a nossa identidade. Irmãos, independente do que você esteja enfrentando hoje, se posicione. Mas elas não eram hebreias, elas eram egípcias. Mas Deus contou com a ajuda delas para guardar o povo dele. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Deus está dizendo: não preocupa não. Quando eu quero, eu levanto Sifá e Puá, beleza encantadora. Mas a minha obra não fica desprovida, porque eu sou o Deus da provisão. E eu fui estudar um pouquinho sobre como as parteiras atuavam naquela época. E é impressionante que eu vou tirar algumas lições. O parto daquela época se dava em duas pedras, onde quem dava a luz ficava em cima, pastor, e quem ajudava a dar a luz ficava embaixo. Mas existiam alguns requisitos que era fundamental. Preste atenção: quem dava a luz ficava, porque quem gera fica em cima, e quem ajuda fica embaixo. Mas elas ficavam de joelho, e tinha uma coisa: as mãos eram limpas. Não tem como eu gerar vida de mão suja. Não tem como eu ajudar a gerar vida de mão suja. E não tem como eu ajudar alguém a ficar vivo se não tiver no joelho. Uma igreja que ora é uma igreja vencedora. Uma igreja que está de joelho. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. O que é isso? É você ficar aqui esperando o diabo vir? Não. É a igreja de porta para fora, enfrentando ele, declarando que Jesus é vida, Jesus é libertação, Jesus é transformação. E elas disseram: nós não vamos compactuar com isso.
Tem crente que precisa aprender a lidar com pressão. Tem gente que vive na presença de Deus esperando oferta. Irmãos, eu tenho aproximadamente quase 40 anos de crente. Eu nunca dependi de oferta de ninguém, sabe por quê? Quem ora não depende de oferta humana. Você está entendendo isso? Você não acha que Faraó chamou elas e disse: matem, eu vou dar vocês. Ei, matem, e eu posso conseguir um emprego aqui, ó. Ei, uma posição de destaque como parteira para vocês. Independente da posição que queira te ofertar, se mantém de pé. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se mantém de pé. A presença de Deus é melhor do que a posição. A presença de Deus é maior do que a posição. Quem está comigo? Quem está comigo? A presença de Deus é maior do que a posição. Largue a posição nessa noite e venha adorar e bendizer o nome de Jesus. A Bíblia diz que essas mulheres, elas temeram ao Senhor. E eu encontro dentro da vida dessas mulheres algo que me chama a atenção, pastor. Quando eu temo ao Senhor, eu sou abençoado com família. A Bíblia diz que porque elas temeram o Senhor, Deus lhe concedeu o quê? Famílias. Quem está entendendo isso? Jó vai dizer, capítulo 28, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Apartar-se do mal é ser inteligente. Tem crente inteligente aqui? Tem crente que teme ao Senhor aqui? Ah, não basta ser crente, tem que ser prudente. Oh, Deus te chamou para gerar vida. Se a igreja entender isso, sobre a face da terra, que ela foi chamada para gerar vida, nós teremos menos perdidos e mais salvos aqui dentro. Só que a igreja, me desculpe, ao longo do tempo ela se perdeu. Em que? No nome, na posição, na vaidade. Deixou esvair o que de fato precisava ficar. Ou deixou embora o que tinha que segurar. Em muitas igrejas nós já não vemos mais a presença do Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer nessa noite, eu sinto Ele nesta casa. Eu sinto Ele neste lugar. Eu sinto a glória dEle invadindo as nossas vidas. E elas disseram: eu não vou participar desse genocídio. E o plano de Deus continua. O plano de Deus continua. Sabe por quê? Ninguém vai mudar o que Deus tem para você nessa noite. Ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. A glória de Deus que está propícia a descer neste lugar de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural, vai descer. Vai descer. E deixa eu te dizer, sabe o que é que atrai pessoas? A unção. O que atrai a unção. Então que nesta noite a unção de Deus que atrai vidas esteja sobre esta casa, e que este lugar seja referência da presença de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que nessa situação, nesse contexto, uma mulher casou-se com um homem da casa de Levi, chamada Joquebede, engravidou num tempo que não era para engravidar. Eu vou conjecturar, o texto não me diz, mas eu posso conjecturar. A hermenêutica, ela me dá base para conjecturar, desde que eu não ponho o texto contra o texto. E desde que eu não use de subterfúgio de heresias para expressar o texto. E eu começo a imaginar Joquebede agora. Quando ela descobre que ela está grávida. Não tinha ultrassom. Eu imagino Joquebede fazendo uma oração. E ela disse: Deus, se pelo menos o Senhor puder ouvir essa oração minha, faz o seguinte: não me dá menino não. Me dá menina, que assim vai brincar com Miriam. E eu imagino Joquebede, hoje é 42 semanas, antigamente 36, eu sou da época das 36 semanas, mas hoje a medicina avança e acredita que um feto até 42 semanas pode ainda ficar dentro do ventre. Presta atenção, e eu imagino Joquebede dizendo: Deus, se o Senhor não pode parar tudo isso, como o Senhor não parou, o Senhor não quis parar, me dá uma menina para brincar com Miriam.
E eu vejo Deus lá do céu, conjectura, nem está aí para ouvir a oração de Joquebede. Sabe por quê? Porque nas entrelinhas bíblicas a gente consegue entender que Deus olhava lá do céu e dizendo assim, ó, eu não estou te dando apenas um filho, eu estou te dando um destino, um projeto. Eu não coloquei apenas um filho dentro de você, eu coloquei dentro de você um projeto. Quem gerou projeto para Deus aí? Tem alguém aí? Porque Deus vai alcançar filhos nesta casa, nesta noite. Você gerou? Então abençoe agora. Ei, aquilo que você gerou, diga: os meus filhos é do Senhor, a minha casa é do Senhor, tudo que Deus me deu pertence a Ele. E eu começo a imaginar Joquebede, o tempo passa. E ela dizendo: será que é menina ou menino? Será que é menina ou menina? E o tempo vai passando. Chega o tempo de Joquebede dar a luz. E de repente ela recebe a notícia: você teve um menino. Imagina agora. Debaixo de um edito de morte. Dentro do seu ventre. Você gera algo que dentro da visão humana não podia acontecer. E se eu te disser que nessa noite você vai gerar algo da parte de Deus, que alguém vai olhar e vai dizer: é impossível. Deus está dizendo: não é, porque eu estou no controle da situação. Ah, meu Deus do céu, eu sinto graça de Deus para dizer que o impossível dele desce nesta casa. Eu sinto graça de Deus em dizer que ele entra neste lugar, ele desce com cura, ele desce com cura, ele desce com cura, e ele manda dizer: eu estou tocando em vidas aqui nesta noite. E a Bíblia diz que quando o menino nasceu, a Bíblia diz que quando ela olha para ele, a Bíblia diz que ele era formoso. Ele não era bonito não, gente. Ele era formoso, tinha um negócio a mais nele. Sabe o que é isso, pastor? Se durante o processo Deus não colocar formosura em etapas dele, nós desistimos. Desiste ou não desiste, Cleoma? Então Deus está dizendo: eu estou colocando formosura no meio do processo. Aquilo que você queria soltar, você vai agarrar, porque eu desço com formosura nesta noite. Deus está dizendo: eu estou colocando formosura para prender seu coração. Eu não sei você, mas durante as etapas da vida eu já quis desistir de muita coisa. De repente eu olhava, dizia: oh, tem algo interessante ali. É o céu se manifestando para te fazer entender o processo que te leva ao propósito. E a Bíblia diz que quando ela viu que o menino é formoso, ela agarrou o coração do menino. Sabe o que é isso? O Deus que começa a obra é o Deus que sabe, no meio passar com você para te levar ao propósito. E ela agora, aquela mãe que pediu que viesse menina, aquela mãe que durante a sua gestação vivia com dor, agora é a mãe que quer proteger. Agora é a mãe que entende que ela precisa posicionar para não ter morte. Se hoje, irmãos, nós nos levantarmos e nos posicionarmos, muitos lares serão mudados. Muitos lares. Me permita dizer algo aqui nesta noite. O grande problema é que nós corremos para o mais fácil. Quando os problemas chegam na nossa casa, alguém diz: eu vou dormir para esquecer o problema. Nada contra quem usa. Respeito com toda a ética. Mas deixa eu te dizer, encontra remédios que os faz dormir para esquecer problema. Mas o Deus que eu sirvo não dá remédio para ninguém dormir para esquecer problema. O Deus que eu sirvo te chama para posicionar, porque enquanto você está acordada, despertada, Ele entra e faz milagre acontecer. Você está entendendo que para acontecer milagre na sua casa é o seu posicionamento? Quem está entendendo isso?
Não adianta ir na casa da irmã Maria, não adianta ir na casa da irmã Teresa. Adianta entrar no quarto, lá onde tem altar secreto, e falar com ele, que a Bíblia diz que aquele que tiver no secreto te recompensará. A vida dos seus filhos, a sua casa, a sua empresa, seus negócios, depende do seu posicionamento. E agora ela usa, Joquebede é uma mulher proativa. E ela vai usar o quê? A proatividade dela para proteger a criança. Você não encontra no texto Deus dizendo para Joquebede: Joquebede, faz um cesto, betuma ele e coloca no rio. O texto não diz isso. Pode procurar na Bíblia. Você encontra ela usando a inteligência dela e o posicionamento dela. Sabe para quê? Para não ver seu filho morrer. Não adianta, irmãos, o que Deus nos deu, se nós não posicionarmos, não fica esperando o outro posicionar para você, não. Imagina a fila, ou a quantidade de pedidos que nós temos hoje. Agora vamos lá, quantas pessoas nós temos na oração? O número de pedidos é enorme, sim ou não? E a quantidade de pessoas na oração? É por isso que quando Deus aperta o negócio, é para te trazer para perto dele. Porque se ele solta a linha, você vai embora. Mas quando ele aperta, você diz: Deus tem misericórdia. Ele está dizendo: eu estou tendo tanta misericórdia que eu estou te chamando para perto. Eu estou apertando as coisas na tua casa e você não está entendendo. Eu estou deixando as coisas acontecer e você não está vendo. Eu não sei na região de vocês, mas por lá onde nós moramos, eu nunca vi, pastor, o tanto de gente nova enferma. Às vezes é só do lado que eu moro. Se a igreja clamar, Deus faz milagre. Jesus cura, viu? Jesus cura, viu? Jesus cura. E Deus me traz agora. Não estava na minha mensagem, mas eu vou contar. Nós tínhamos uma criança na igreja por 5 anos de idade. E ela deu câncer. Ela ia em Belo Horizonte 2 vezes por ano. À medida que o tempo foi passando, ela precisava estar em Belo Horizonte todos os dias. E um dia, a mãe dele falava, conversava: lá na igreja não tem ninguém que ore e Deus cura. Queridos, você mesmo. Não precisa esperar de ninguém, não. Deus que habita na minha vida, o Deus que habita na vida do pastor, habita na tua vida. Ei, clama por ele. Clama por ele, ele está aqui, viu? E eu tenho notícia para você, ele está aqui. Desceu do céu quentinho, milagre, cura aqui nesta casa. E ele disse para a mãe dele assim: mãe, para de falar. Olha isso. Que lá na igreja não tem homem de Deus. Olha isso. Mãe, Jesus cura, mãe. Mas ele não vai me curar. Porque hoje mesmo eu estarei com ele na eternidade. Isaac partiu para a eternidade com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, mas Deus cura. Eu vim pregar hoje o Deus que cura nessa casa. Eu não sei porquê, mas Deus está dizendo: eu desentupo veia de coração. Oh meu Deus, eu entro nos rins, eu entro no pulmão, eu entro no mais profundo do escondido nesta noite e faço o milagre acontecer. Se você acredita, joga a tua mão para o alto, porque o Deus que cura está nesta casa. Eu não tenho dúvida disso. Não precisa descer daqui para pôr a mão na tua cabeça para dizer que Deus cura. Sabe por quê? Deus tem compromisso com a palavra. Enquanto eu ministro ela, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma. O médico não sabe aonde é, mas a Bíblia sabe. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que é isso? O Deus que cura desce nesta casa. Escute aqui. Aliança o seu pensamento com o meu aqui agora. De mãos levantadas, levante as suas mãos. A Bíblia diz que nós temos que levantar as mãos no santuário. Ei, traga a sua mente cativa agora ao poder da cura nesse lugar.
Ei, não precisa preocupar, não precisa rodar, não precisa pular, não precisa sapatear, não precisa dar cambalhota, não precisa nada disso. Enquanto nós aliançamos agora, confere os pensamentos, o Deus que cura, desce nesta casa agora e livra alguém da morte, livra alguém das mãos do médico. Oh meu Deus do céu, tem cura acontecendo nesta casa. Aleluia. E a Bíblia diz que Joquebede, ela entendeu que uma criança até 3 meses, você consegue esconder. Eu prego essa mensagem dizendo, não adianta ter nome, tem que ter vida. Moisés ficou 3 meses sem nome, sim pastor? Porque quem deu o nome para ele foi a princesa, a filha de Faraó, mas ele tinha vida. Na igreja hoje nós lidamos com nome, mas com pouca vida. Mas eu vim te dizer para você, eu não tenho nome, mas eu trago comigo a vida, a presença de Deus. Tem presença aí? Tem presença aí? Oh querido, sabe o que é isso? O diabo não respeita o seu nome e nem a sua posição, mas o sangue de Jesus que está sobre a minha e a tua vida nesta noite. E na autoridade do nome de Jesus, cai por terra todas as obras malignas aqui nesta noite. Há poder no nome de Jesus, diga comigo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu não conheço essa igreja, mas eu vou falar. Estou nem aí. Deus está me falando sobre um novo tempo nessa casa. Deus está me falando sobre uma dimensão espiritual que Ele tem para descer nesta casa. Deus está me falando de envolver crentes aqui no sobrenatural de forma profunda. Quem quer mergulhar? Tem alguém, ou tem alguém muito religioso que ainda se prende na religião e diz, não é assim. Ele está dizendo, aqui quem manda é Ele, aqui quem faz é Ele, porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele. E Ele está dizendo, as almas eu trago, mas deixa o meu Espírito agir neste lugar da forma que eu, Senhor, quero trabalhar. E eu vejo Joquebede agora dizendo, esconder eu não posso, mas liberar eu posso. Para de esconder, libera. Para de esconder, libera. Ela disse assim, conheça a geografia que você está. Joquebede conhecia a geografia que estava, sabia disso? Trabalhadeira. Aqui as irmãs, tudo é trabalhadeira. Louvo e engrandeço o nome de Jesus. Tudo mulher de fé aqui. Joquebede lavava roupa à beira do rio. Sabia a hora que a princesa descia para banhar. E ela disse, eu sei que vai pegar o menino. Só que tem coisas que a gente não pode falar com ninguém. Se Joquebede diz assim para uma amiga, presta atenção, vou deixar meu filho na beira do rio. Em qual artigo da lei ela caiu hoje? Abandono de incapaz, sim ou não? Abandono de incapaz, sim ou não? Tem coisa que você tem que, quem está entendendo? Fala menos e ora mais. Assim o céu te direciona para aquilo que é necessário. E ela coloca o menino, o tempo acabou, eu vou correr, fechar rapidinho. Eu tenho mais mensagem, mas eu não tenho mais tempo, então a gente tem que ser ético. Presta atenção. Ela coloca o menino e vai embora para casa. Mas quem sabe criar filho, sabe quem é que está criando. Hoje os cultos é noite da princesa e noite do príncipe. Me desculpe. Felizmente hoje os jogos de luz tomaram as nossas igrejas. E os cultos que se faz hoje, quando eu aceitei Jesus, pastor, a única mensagem que eu aprendi é Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e faz o quê? Leva para o céu. O evangelho hoje encontra tanta emenda, é tanta confusão no meio do povo, que está bagunçando a cabeça dos nossos meninos, está bagunçando a cabeça das nossas meninas, mas cria menina para ser guerreira, e cria filho homem para ser homem. Sabe por quê? Nós precisamos de gente guerreira na obra, não é de príncipe e nem de princesa. Deus está chamando nesta noite guerreiros e guerreiras para pregar a sua palavra.
Ela vai embora para casa, mas deixa a guerreira. Quem era a guerreira? Miriam. Adiantando o texto. Ela vai. Miriam, a princesa e as donzelas descem para banhar. Miriam não era boba nem nada, pastor. Se Miriam tinha aproximadamente 12 anos. As datas são aproximadamente as datas bíblicas. Presta atenção. Miriam, se ela tivesse a cabeça de 12 anos, ela seria aquela criança que quando o pai quer contar mentira, aqui também não existe, a gente só está contando porque está na Bíblia. Quando quer contar mentira, fala para a criança assim, chega alguém na porta e diz, seu pai está aí? Meu pai mandou falar que ele não está aqui não. Já viu isso? Mas Miriam não era assim. Miriam era guerreira. Presta atenção, Miriam tinha 12 na idade, mas era madura na mente. Quando a princesa chegou para banhar, olho de Miriam no olho da princesa. Joquebede sabia que toda moça, quando vê um bebê, o instinto materno é ativado. O que é que ela fez? Eu lavo roupa, eu sei a hora que ela vai. Eu coloco o menino e poco para casa. Posicionamento de Joquebede. Tem uma hora que você tem que posicionar. Se ela não posiciona, o menino morre. Você está entendendo? Você fica aí chorando. Vai na casa do irmão contra o problema. Vai na casa do outro contra o problema. E nunca posiciona, a sua casa vai embora. Agora, se você decide posicionar, não tem capeta que destrói a nossa casa. Não tem demônio que destrói a nossa casa. Coloca o menino. Quando coloca o menino, oh meu Deus do céu, que Miriam vê a princesa olhando para o menino, já grita, pastor. Ela grita, ei! Não deixou nem a mulher respirar. Acho que Miriam era parente minha, moça. Ei, quer que eu busque uma ama hebreia para cuidar dele para você? Sabe o que ela estava dizendo? Você não vai ter nem trabalho. É só você pagar, você tem dinheiro. A princesa não tinha o que falar. Vá buscar. Imagine Miriam agora, para adiantar o texto, para acabar, para nós fechar. Para Cristiano me chamar de novo. E nós continuar sendo amiga. Imagina agora Miriam chegando em casa. Mãe, eu tenho uma notícia para a senhora. Prepara que tem serviço. Arrumei trabalho para a senhora. Que isso? Mãe, a senhora vai cuidar do meu irmão. E tem uma coisa. A senhora vai receber salário. Sabe onde que nasceu o primeiro salário maternidade? Quem sabe? E por causa disso que nós recebemos, viu? Cadê as irmãs aí? Que pode glorificar e exaltar o nome de Jesus. Eu já usufruí dele umas 2 vezes. Oh, aleluia. Por causa de Miriam. É por causa de Miriam. Nasce o primeiro salário maternidade. Para me fechar agora. Fica ligado, fecha aqui comigo. Fecha aqui comigo. Parece que eu vejo Miriam dizendo assim, pastor. Quando ela vai chamar a mãe. Mamãe, eu não quero crescer longe do meu irmão. E eu não quero que o meu irmão cresça longe de mim. O problema que invade a igreja hoje, o irmão não quer ver o outro crescer perto dele. É verdade ou não é? Miriam não, Miriam disse assim, mamãe, eu quero ver meu irmão crescer perto de mim. Mãe, e eu quero que ele veja eu crescer perto dele. Agora eu quero te pedir que você olhe para dentro de você. Se você é capaz de ver o crescimento do irmão que está do teu lado. E adorar a Deus pela vida dele. Porque esse é o sentimento de quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Escuta, Deus lá do céu olhou e falou assim, Joquebede, porque tem crente que é assim, amiga. Estou falando no culto hoje para Deus falar comigo. Se Ele falar comigo, eu vou fazer. Aí Deus fala, pastor. E ele fica no mesmo lugar. Deus fala com ele assim, vai ali e fala com fulano de tal. Será que é Deus mesmo? Será que é Deus mesmo? Aí na hora que Deus levanta um para falar, ele fala assim, menino, você acredita que Deus me dê essa mensagem? O que falta hoje nos crentes, sabe o que é? Primeiro acreditar em si mesmo. O que tem de gente que não acredita em si mesmo? Vou te falar uma palavra. Quando Jesus disse para os discípulos assim, ó, convém que o filho do homem sofra, padeça, morra, seja crucificado, entregado às mãos dos malfeitores e ao terceiro dia ele ressuscite. O que os discípulos fez no caminho de Emaús? Quem sabe? Nossa esperança morreu. Nós esperávamos por ela. O que Herodes fez?
bota guarda na porta do sepulcro. Se o homem falou que ele volta, ele volta. Sabe o que é isso? Você não acredita na sua vitória, mas o diabo tem certeza dela. E eu prego nessa noite para crente vitorioso, para crente que entrou aqui para vencer nesta noite. Deus está dizendo para alguém: eu prometi vitória na tua casa. Estou te entregando. Eu prometi de salvar a tua casa, e vou salvar a tua casa. Eu prometi cura sobre a tua família, e vou curar a tua família. Eu prometi que vou liberar uma documentação referente à tua vitória, e estou liberando nesta noite. Se você crê nisso, jogue a tua mão para o alto, exalte o nome do Senhor, porque tem vitória de Deus na casa. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite, fique de pé. Fique de pé. Pode orar, pastor. Pode orar. Sou obediente, moço. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: saia do seu lugar. Pode, pastor? Pode convidar o Ministério do Louvor para frente. Se eu puder pedir, lutamos com armas espirituais nessa noite. Quem está comigo? Onde tiver alguém enfermo, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui. Se tiver alguém que entrou aqui nessa casa e que precisa da intervenção de Deus, pode sair do seu lugar. Deus está aqui. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Aqui não tem pregador de renome. Aqui tem pregador sem nome. Mas deixa eu te dizer, carrego comigo a presença daquele que faz. Carrego comigo a presença daquele que faz a diferença. Carrego comigo a presença daquele que entra em veias de coração e desentope, porque Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que opera. E está neste lugar os irmãos intercessores dessa casa. Oh, vem para frente me ajudar. Vem para cá os irmãos que querem receber oração. Pode se posicionar. A igreja de mãos levantadas assim, ó. A igreja de mãos levantadas. Me ajude, pode vir. Feche teus olhos. Com a bênção do pastor Daniele, irmã Eliane, Cristiane, me ajude em oração. Me ajude em oração aqui nessa noite. Pode adorar o Senhor. Feche teus olhos, vocês que vieram aqui à frente. Eu não tenho nada, o Deus que eu estou pregando é que faz. Você está entendendo? Quem cura aqui é Jesus. Quem faz milagre aqui é Jesus. Quem passa sobre a nossa história aqui nessa noite é Jesus. Fecha os olhos. Todas as mentes cativam ao poder da oração nessa noite. Aleluia, pode adorar.